Egito Antigo, da Regra Romana, 30 AC, a conquista árabe, 639 AD. O Egito Antigo durou mais de 3.000 anos antes que os romanos o conquistassem no ano 30 a.C. Os romanos governariam o Egito por quase 700 anos antes que os árabes, em dezembro de 639, conquistassem o antigo reino africano. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. O declínio do Egito Antigo e sua queda para vários governantes se deve a inúmeros fatores, como rivalidade pessoal, sucesso militar, fracasso da liderança, e assim por diante, todos os quais tiveram efeito na sustentabilidade do país. Este artigo procura discutir a história do Egito Antigo, do domínio romano à conquista árabe. O que realmente causou a conquista árabe do Egito? A Regra Romana. A Regra Romana começou em 30 a.C. após a morte de Cleópatra VII. Após o assassinato de seu amante, Júlio César, em 44 a.C., Cleópatra, com medo de sua vida e trono, uniu forças com o general romano Marco Antônio. Juntos, eles guerrearam contra outro líder romano chamado Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto. Cleópatra fez a escolha errada. Os dois lados se encontraram na Batalha de Actium, em 31 a.C., onde Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados. Cleópatra, em vez de enfrentar a vergonha da humilhação, cometeu suicídio. A derrota de Cleópatra e Antônio pôs fim ao domínio da dinastia ptolomaica que estava no poder desde a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. Com o suicídio de Cleópatra e o assassinato de seu filho e co-governante, Ptolomeu César, o imperador Augusto assumiu o controle absoluto do Egito. Durante o primeiro século, o imperador romano nomeou um prefeito, governador, por um período limitado, que efetivamente despolitizou o país, neutralizou rivais por seu controle entre poderosos romanos, e minou qualquer foco possível para sentimentos locais. Augusto introduziu reformas agrárias que permitiam um direito mais amplo à propriedade privada da terra e a administração local foi reformada em um sistema litúrgico romano, no qual os proprietários de terras eram obrigados a servir no governo local. Egito como província romana. O Egito funcionava como uma província romana local. Egito como província romana. O Egito funcionava como uma província romana ativa e próspera no mundo mediterrâneo. O valor do Egito para os romanos era tão indispensável quanto os grãos egípcios abasteciam a cidade de Roma. Além disso, o país produziu papiro, vidro e várias artes menores finamente criadas que foram exportadas para o resto do Império Romano. Os desertos produziam uma variedade de minerais, minérios e pedras finas, como pórfiro e granito, que foram trazidos a Roma para serem usados em escultura e elementos arquitetônicos. A conquista do Egito pelos romanos provocou um novo fascínio por sua cultura antiga. Obeliscos e arquitetura e escultura em estilo egípcio foram instalados em fóruns romanos. O status das cidades do Egito aumentou, com Alexandria desfrutando das maiores concessões. Os habitantes do Egito romano foram divididos por classe social em linhas étnicas e culturais. Os não-alexandrianos eram simplesmente referidos como egípcios. Os cidadãos de Roma e Alexandria estavam isentos de um imposto de pesquisa recém-introduzido, enquanto os colonos originais, egípcios, receberam um imposto de pesquisa reduzido. A principal distinção cultural foi entre a vida helenística das cidades e a vila de língua egípcia, com a maior parte da população remanescente como havia sido, os pares que trabalhavam com aluguéis altos como agricultores e inquilinos. No entanto, houve uma mobilidade social considerável que acompanha a urbanização em massa e a participação na economia monetizada e a alfabetização em grego pela população camponesa que era generalizada. Rainha Zenóbia invade o Egito Romano durante o governo romano no Egito. Dois grandes desastres atingiram a província do Egito, que interrompeu o controle dos romanos. O primeiro desastre foi a praga antonina do século II d.C. O Império Romano sobreviveu a essa praga. No entanto, os mais graves desses desastres ocorreram no ano 270 com a invasão da província pelo mais improvável de todos os invasores, a rainha Zenóbia de Palmira, uma cidade independente na fronteira da Síria. Ela cortou o suprimento de milho da cidade e essa ação singular trouxe a intensa raiva dos romanos em relação à rainha.
Ela acabou sendo derrotada pelo novo imperador romano, Aureliano, no ano 271. O Império Romano sobreviveu a esses dois ataques, mas o dano já havia sido causado. Até o século VII, quando o Egito estava sob controle árabe, ele permaneceu. O Império Romano sobreviveu a esses dois ataques, mas o dano já havia sido causado. Até o século VII, quando o Egito estava sob controle árabe, ele permaneceu parte do Império Romano. O que realmente causou a conquista árabe do Egito? A conquista árabe, também conhecida como Conquista Rashidun do Egito ou Conquista Muçulmana do Egito, ocorreu entre os anos 639 e 646. Foi liderado pelo exército de Amr ibn al-As, terminou o reinado de 700 anos dos governantes romanos bizantinos. Segundo Hugh Kennedy, as conquistas da Síria e do Irã pelos árabes se seguiram naturalmente. Isso ocorre porque na Síria e, em menor grau, no Iraque, já havia árabes, assentados e nômades, a serem incorporados aos exércitos muçulmanos ou subjugados. Era lógico, mesmo inevitável, seguir em frente para conquistar, como fizeram os exércitos muçulmanos, os povos não árabes da região. No entanto, o Egito era diferente. No início do século VII, parece não ter havido um assentamento árabe substancial, nenhuma tribo árabe vagava pelos desertos e poucos comerciantes árabes faziam negócios nas cidades. Era, portanto, inconcebível que a conquista do Egito ocorresse, muito menos tão rapidamente quanto havia acontecido. A conquista do Egito pelos árabes é uma que surgiu como resultado da inimizade entre duas seitas cristãs, a maioria dos cristãos coptas monofisitas e a minoria dos calcedonianos geofísicos. Também, a lenda que é contada sobre Amr ibn al-As, comandante das forças muçulmanas, descobrindo a riqueza do Egito e querendo conquistar o país. A disparidade e o abismo das diferenças entre os coptas e os calcedonianos levaram Heráclio, o imperador bizantino, a tentar reunir as duas seitas sob o domínio imperial. Ele, portanto, convocou Ciro de Alexandria, o último prefeito bizantino do Egito, para resolver as diferenças irreconciliáveis. No entanto, Cyrus, em sua tentativa, e com pouco ou nenhum sucesso, perseguiu severamente os coptas. Nas palavras de John Butler, o castigo com chicotes deveria ser seguido pelo castigo com escorpiões. Em 636, os árabes tinham Gaza e Síria em suas mãos e, como resultado da crescente influência dos árabes, Cyrus decidiu que era melhor oferecer homenagem aos muçulmanos em troca de um pacto de não agressão. Ele chegou a sugerir que uma aliança de casamento deveria ser feita entre a filha do imperador. Eudoquia e Amr ibn al-As, comandante das forças muçulmanas no sul da Palestina. No entanto, em 639, Heraclius discordou e substituiu Cyrus, o enviou para o exílio e nomeou um militar encarregado de construir uma defesa mais robusta. Essa ação deve ter desencadeado a conquista muçulmana. A lenda de Amr ibn al-As. O conto egípcio-árabe da conquista é aquele que conta a lenda de Amr ibn al-As, que descobriu a riqueza e o esplendor do Egito em primeira mão. Diz a lenda que, pouco antes da conquista muçulmana, al-As salvou a vida de um diácono 2 vezes enquanto ele estava em uma expedição comercial em Jerusalém, junto com um grupo de curais. Primeiro, salvei o diácono da morte da sede, em segundo lugar, de ser mordido por uma cobra. O diácono, que foi esmagador pelas ações amáveis do comandante, decidiu devolver a bondade. Ele procurou presentear o dinheiro al-As, o equivalente a dinheiro de sangue, para salvar a vida de alguém, quem disse ao diácono que o valor era de 100 camelôs. O diácono respondeu que não tinham camelôs em seu país. No entanto, perguntei quanto custaria 100 camelôs em dinares, para os quais a resposta foi de 1000 dinares. O diácono, um estranho no país e alguém que só veio orar no Santo Sepulcro, convidou Amr ibn al-As para acompanhá-lo em sua cidade natal, Egito. A invasão muçulmana do Egito. Amr ibn al-As deixou seus companheiros e foi com o diácono ao Egito, e lá encontrou a beleza, a riqueza e o esplendor do país. Ele foi devidamente recompensado pelo diácono e também recebeu um companheiro para guiá-lo de volta ao seu grupo. No entanto, Amr não conseguiu superar o que seus olhos haviam visto. Foi nesse ponto que ele decidiu conquistar o Egito, tendo plena consciência da riqueza que o Egito e a cidade de Alexandria poderiam oferecer.
Depois de consultar pessoalmente o califa Omar ibn al-As, reuniu uma força entre 3.500 e 4.000 homens escolhidos de tribos, principalmente a tribo de Ak, cujos membros viviam no Iêmen. Esses minúsculos exércitos conquistaram a cidade de Farama, pelos rios Antigo, que ficava perto da costa, a leste de Port Said. Como resultado de uma guarnição fraca, foi beijada por um mês pelos muçulmanos antes de assumirem o controle completo. Depois de Farama, os muçulmanos foram em frente a Bilbay. Lá, eles receberam um pouco de resistência, mas não seriam determinados. Como resultado de uma guarnição fraca, foi beijada por um mês pelos muçulmanos antes de assumirem o controle completo. Depois de Farama, os muçulmanos foram em frente a Bilbay. Lá, eles receberam um pouco de resistência, mas não seriam determinados. Mais uma vez, eles assumiram o controle da cidade. Nesse ponto, Amr havia pedido reforços. Enquanto isso, eles foram em frente para Dunan, provavelmente no Nilo, ao norte do Cairo moderno. Lá, eles enfrentaram grande resistência. Os bizantinos haviam se fortalecido em uma terraplenagem em portões dispersos. Lutar foi difícil e a vitória foi lenta. Eventualmente, eles conquistaram. Após a vitória, Amr ibn al-As compartilhou alguns presentes com seus homens. Esses presentes incluíam um dinar, um jurra, um urnus, uma turfa e 2 pares de sapatos. Após a derrota dos bizantinos em Dunan, os muçulmanos fizeram uma expedição a Fayum. Os romanos conseguiram proteger Fayum, mas foi apenas por um tempo. Os muçulmanos, implacáveis em sua perseguição, novamente, assumiram Fayum. Os reforços enviados por Amr haviam chegado. Dizem que eles contaram 12,000 homens comandados por Zubair bin al-Awwam. A conquista árabe de Alexandria. Os muçulmanos foram para a fortaleza da Babilônia. No entanto, eles encontraram uma resistência ainda maior. Isso foi resultado da forte guarnição que havia sido construída pelos bizantinos. Dizia-se que havia uma guarnição de 5.000 a 6.000 homens. Em março de 641, no entanto, chegaram as notícias da morte de Heráclio e, com ela, uma crise de sucessão se seguiu. Esses eventos, a morte de Heráclio e a crise de sucessão, definitivamente tiveram um papel enorme na defesa dos bizantinos. Os bizantinos estavam deprimidos e isso apenas aumentou o moral dos árabes. Na segunda-feira de Páscoa, 9 de abril de 641, os bizantinos finalmente renderam a grande fortaleza da Babilônia aos árabes e deixaram a fortaleza, tomando parte de seu ouro, mas abandonando seu considerável equipamento militar. Amr ibn al-As, tendo conquistado a grande fortaleza da Babilônia, foi em frente para fazer os preparativos para sitiar a cidade de Alexandria e conquistá-la. Após a morte de Heráclio, em 11 de fevereiro de 641, Após a morte de Heráclio, em 11 de fevereiro de 641, consagrei o poder nas mãos de seus filhos, Heraclonas e Constantino. Apenas 3 meses depois, Constantino morreu de tuberculose e Heraclonas assumiu o poder total, junto com sua ambiciosa mãe, Martina. Como um novo governo, eles procuraram fazer as pazes com os muçulmanos e chamaram Cyrus de volta do exílio para ir à cidade de Alexandria, não para fortalecer a resistência, mas veja quais termos de negociação poderiam ser alcançados. Cyrus esperava restaurar o acordo que havia estabelecido antes da conquista árabe em 639. Assim, ao se reunir com al-As em outubro, Cyrus sentiu que não tinha outra alternativa senão aceitar o fato consumado e a paz acabou sendo acordada em 28 de novembro de 641. Segundo o novo acordo, o povo de Alexandria deveria prestar homenagem. O exército romano deveria deixar a cidade com seus bens e tesouros e retornar a Constantinopla por via marítima. No entanto, Cyrus não conseguiu transmitir esta mensagem ao povo de Alexandria. Não foi até uma força árabe receber a primeira instalação do tributo que o povo de Alexandria percebeu que a paz havia sido feita. Eventualmente, Cyrus explicou com lágrimas tudo o que havia acontecido ao povo de Alexandria. Naquele momento, não havia forma de resistência do povo e as forças árabes assumiram a cidade. Finalmente, em 10 de dezembro de 641, o povo de Alexandria prestou o tributo e foi completamente conquistado pelos árabes. Após a conquista de Alexandria, houve pouca ou nenhuma resistência das outras cidades do país.
Em algumas cidades menores do Delta do Norte que os exércitos muçulmanos visitaram, houve resistência esporádica, mas nenhuma oposição sustentada. Segundo Rio Kennedy, de todas as primeiras conquistas muçulmanas, a do Egito foi a mais rápida e completa. Dentro de um espaço de 2 anos, o país estava inteiramente sob o domínio árabe. Ainda mais notavelmente, ele permaneceu sob o domínio muçulmano desde então. Raramente na história pode uma mudança política tão maciça ter acontecido tão rapidamente e ter sido tão duradoura. Fatores que levaram à conquista árabe do Egito. Vários fatores levaram à queda do Egito antigo para os árabes. Primeiro, é a perseguição cruel dos cristãos coptas por Cyrus, o patriarca calcedoniano de Alexandria. A inimizade entre os cristãos coptas monofisitas e os calcedonianos geofisitas causou uma brecha e um abismo entre o povo, e suas diferenças irreconciliáveis levaram a uma rachadura em sua unidade. Outro fator é o sucesso militar dos árabes. Eles derrotaram completamente e profundamente o exército bizantino em batalha em várias ocasiões. Além disso, o fracasso da liderança no lado romano teve um papel enorme na conquista árabe do Egito. As ações de Ciro tiveram um papel significativo na conquista dos muçulmanos sobre os egípcios. Em vez de me dedicar a defender a cidade contra os árabes, desapareci e me propus apenas a fazer termos e assinar tratados. Além do fracasso da liderança, a estrutura política do Egito também desempenhou um papel significativo na conquista. O governo, desde os tempos dos faraós do Egito Antigo, era altamente centralizado. A defesa estava concentrada nos braços do governador e de seu exército. A maioria da população não tinha armas ou treinamento militar. Finalmente, os coptas, liderados por seu patriarca, Benjamim, teriam ajudado os muçulmanos na conquista do Egito. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Curiosamente, os árabes governariam o Egito e controlariam o país até 1250, quando os mamelucos os substituíssem e estabelecessem o sultanato mameluco. Uma regra que duraria 267 anos até que eles fossem, por sua vez, conquistados pelo Império Otomano em 1517.